Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos chegando hoje com o nosso devocional precioso e o nosso tema é a essência do discipulado. Que o Espírito Santo te leve a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, e também com a restauração da personalidade, nas áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o nosso tema é a essência do discipulado. Hoje quero caminhar com vocês sobre um tema que, na verdade, para mim, enquanto comunidade de fé, é algo que deve se tornar a nossa essência, pois tem a ver com o nosso DNA. Quero falar sobre a beleza do discipulado. Talvez você tenha ouvido sobre o discipulado. Eu mesmo já venho ministrando sobre discipulado há algum tempo, pois entendo que essa é a visão de Deus para a nossa comunidade de fé e, com isso, você talvez já tenha as respostas prontas sobre o que é discipulados. Mas eu quero compartilhar com você um texto bíblico do livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo de número 16. O texto diz: "E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor." Então, meus queridos, uma das formas mais extraordinárias, na minha opinião, de causarmos impacto no futuro de uma pessoa é exatamente influenciar essa pessoa positivamente a seguir Jesus. Não existe forma melhor de marcar a vida de alguém senão compartilhando com ele ou ela a esperança que habita em nós. Eu tenho dito para mim mesmo que uma das formas mais eficazes, uma das formas mais perfeitas e uma das formas mais extraordinárias de persuadir pessoas a garantirem um futuro promissor é exatamente influenciar essas pessoas a seguirem Jesus. Na vida cristã, não existe melhor forma de influenciarmos as pessoas senão através de relacionamento saudável. Na vida cristã, queridos, relacionamento faz parte do dia a dia, até porque vida cristã é uma vida de relacionamento. Eu sempre digo em minhas ministrações que o nós é mais importante que o eu. Na vida cristã, o eu solitário precisa ser substituído pelo nós. Na vida cristã, ninguém anda sozinho, até porque o conceito bíblico de vida cristã não é vida individual, mas é vida coletiva. O verbo na conjugação divina, ele nunca será apresentado ou se dará a conhecer na primeira pessoa do singular, mas o verbo na mentalidade divina sempre deve ser apresentado na primeira pessoa do plural.
É exatamente o que Paulo está dizendo aqui nesta passagem bíblica. Paulo diz que dele, do Senhor Jesus, todas as partes, todos os membros se tornam membros bem ajustados. Nós formamos o corpo, ou seja, eu não sou o corpo sozinho. Eu faço parte de um corpo e o corpo tem a ver com você também. Eu só me sinto completamente realizado se você, que está conectado neste corpo, possa cumprir bem a função para a qual você foi destinado. Meus queridos, discipulado é um conceito bíblico. Relacionamento na Bíblia se chama discipulado. Discipulado é um conceito bíblico que pode ser encontrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Discipulado tem a ver com a mentalidade divina. Por exemplo, a prática do discipulado ela pode ser vista nas páginas da Bíblia através do relacionamento de Moisés com Josué. A prática do discipulado na Bíblia também pode ser vista na história de Noemi com Ruth, na transição profética de Elias para Eliseu. A prática do discipulado na Bíblia pode ser vista a partir do relacionamento de Jesus com seus próprios discípulos. A prática do discipulado, queridos, na Bíblia, pode ser vista na caminhada de Paulo com Barnabé, como também no cuidado do apóstolo Paulo com seu filho na fé, o jovem pastor chamado Timóteo. Falar, queridos, de discipulado é falar de um assunto extremamente bíblico. E talvez você esteja lendo a sua Bíblia e tentando entender. Mas onde está o conceito de discipulado no texto em que acabamos de ler? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, texto que nós lemos, a Bíblia está apresentando 4 categorias de capacitações espirituais. Na verdade, quando a gente estuda teologia, a gente designa ou a gente estigmatiza, a gente identifica esses 4 dons ou essas 4 capacitações aqui no texto como dons ministeriais. Paulo está dizendo o seguinte: Deus designou alguns para apóstolos, não foram todos. Ele designou outros para profetas, também não foram todos. Ele ainda designou alguns para evangelistas e ele designou outros para pastores e mestres. Agora veja que interessante: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Queridos, pastor-mestre está no mesmo bloco, talvez porque todo pastor exerce a arte de ensinar na pregação da palavra. Pastores é cuidar, pastorear também é ensino. E Paulo aqui, queridos, não apenas destaca as 4 categorias, as 4 capacitações espirituais, mas, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, esses dons ministeriais, eles foram distribuídos com uma finalidade específica. A lógica dos dons espirituais é sensacional. Os dons espirituais não me são dados ou dadas para que eu me sinta ultra, mega, super espiritual. Na verdade, dons espirituais eu não recebo para me sentir superior. Pelo contrário, quanto mais dons espirituais eu recebo, mais deve ser a minha disposição em servir. A quem muito é dado, muito é cobrado. Amados, e aqui Paulo está dizendo o seguinte: Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Com qual finalidade? Ele diz: com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículo 12. Agora, amados, preste atenção de forma bem didática. Deus me fez apóstolo ou profeta, ou evangelista, ou pastor mestre, com a finalidade de que eu
me utilize dessa capacitação para edificar você, a fim de que você, edificado, possa tocar em pessoas e produzir glórias para o nome dele. É esta dinâmica que Paulo está falando. Agora eu pergunto, se a finalidade dos dons concedidos é edificar os santos para a obra do ministério, como edificar sem o discipulado? Só se edifica através de relacionamento. O discipulado está completamente presente no texto. Olhar para esse texto é entender que discipulado, de acordo com a compreensão do apóstolo Paulo, é aperfeiçoar os santos para desempenhar algum tipo de serviço. Amados, no reino de Deus existem serviços que só serão realizados por mim, como no reino de Deus existem serviços que só serão realizados por você. Sabe o que eu aprendi? A gente sempre fala que ninguém é insubstituível. Eu digo que sim, somos insubstituíveis. Ninguém é igual a você. Você é único. O que não é insubstituível é a função. Vamos lá um exemplo. Se eu arranho na bateria e me arrisco no violão, posso tocar os dois instrumentos e a gente não fica sem, ok? Porém, não vou tocar na mesma essência que o músico A, o músico B, como toca o músico C. Ou seja, esses músicos são insubstituíveis, pois eles são únicos. Mas as funções que eles desenvolvem, não. É por isso que sempre falamos que Deus sempre providencia outras pessoas para substituir aqueles que não querem compromissos com o reino de Deus. Essa é a lógica que Paulo está trabalhando nesse texto. Olhar para esses versículos é entender que discipulado, segundo o apóstolo Paulo, é conduzir pessoas a um processo de aperfeiçoamento. Discipulado é transfusão de essência. Por isso que eu afirmo para você que discipulado é encorajar ou ajudar alguém a fortalecer suas fraquezas e não se perder em meio às suas virtudes. Eu exerço o dom que Deus me deu para ajudar você a fortalecer o seu ponto fraco. Não ser derrotado pela sua fraqueza, mas eu me utilizo do dom que Deus me deu para também ajudar você a não se perder em meio às suas virtudes. O aperfeiçoamento tem a ver com discipulado, porque discipulado é fazer parte do processo de desenvolvimento do outro. Quando eu falo de discipulado, eu falo de algo que me lança para fora de mim. Não tem como eu discipular a não ser me esvaziando de mim mesmo, para me entregar para o outro. Discipulado é investir de si mesmo na vida do outro, através de um relacionamento intencional. É vida na vida, é vida na veia. Na verdade, discipulado não está ligado à transmissão de informação. Discipulado está enraizado na formação do caráter. Discipulado é provocar no outro crescimento. Discipulado é conduzir o outro num processo de amadurecimento espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo completa os versículos 13 e 14 dizendo o seguinte: desse modo todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ou seja, amados, não viveremos na superfície nem no raso. Então, não mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Meus queridos, pensar em discipulado é pensar que nada substitui o valor de um relacionamento pessoal. Nada substitui o calor humano, nada substitui o olho no olho.
nada substitui o abraço. Irmãos, como nós, a nossa igreja, precisamos viver o discipulado. 2027 está chegando e nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando. Somos uma igreja que acredita na multiplicação, mas para essa multiplicação acontecer, Deus precisa de você. Deus precisa do seu discipulado. Mas para que você discipule alguém, você precisa ser imitador de Cristo. Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas veem Cristo em você. Senão, nem adianta discipular. Até porque discipulado é transferência de essência. Se você não é imitador de Cristo, a essência que você vai transferir não vai ser a de Cristo. Sabe, o grande problema desse tempo é que as pessoas não querem crescer. Somos uma igreja que peleja pelo crescimento espiritual do seu corpo. Eu prezo por isso nos meus ensinamentos, mas a gente olha para o comportamento de muitos e não vemos mudança. Podemos contar as pessoas que desejam crescer através dos ensinamentos da IBD. A gente oferta como igreja um seminário de intercessão e que tem participação da própria liderança. Podia contar os jovens que estavam aqui. A gente oferece um programa de cura interior e as pessoas não dão valor. A gente faz uma programação e sempre tem boicote. Eu até comecei a falar no término do seminário de libertação. Às vezes o sentimento que paira dentro de mim é de desistir ou cumprir a agenda, quarta e domingo. A gente fica insistindo para a gente grande crescer espiritualmente. E o que a gente acaba percebendo é que não querem alguma coisa, crescimento. O meu sentimento antes do seminário e da imersão era de impotência. Desde o início do ano, tentando realizar o seminário, a imersão e insistindo, e não foi pouco. Tivemos até um número bom de inscritos, mas não chegamos nem à metade da membresia da nossa igreja. Estamos trabalhando para a tapagem do espaço no projeto. O pastor fica igual cigano, pedindo dinheiro para fazer algo de benefício de todos. E os que às vezes mais se utilizam do espaço não têm coragem de contribuir, seja com R$1. E a gente acaba contando mais com os de fora com que os de dentro. Sentimento de impotência reina ou não no coração. Até que você ouve de Deus que o que Ele tem é para aqueles que querem crescer. E isso renova o seu coração e nem todos querem crescer. A exemplo de Jesus, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Entenda uma coisa, meus queridos. Para discipular precisamos mudar. Não tem como mudar sem ser lapidado. E ser lapidado é ser machucado. Ser lapidado é ter as arestas aparadas. Ser lapidado é pegar um vaso defeituoso e ver esse vaso se estragar na mão do oleiro para se tornar um vaso nobre, vaso de honra. O discipulado nos mantém humildes. Discipulado é confronto, porque discipular biblicamente é aperfeiçoar santos para o serviço no reino de Deus. Quero fazer 2 destaques aqui nesse dia, provocado pelo discipulado. De acordo com o texto bíblico que acabamos de ler, primeiro, o discipulado gera unidade. Paulo, no texto que nós lemos, ele afirma que o discipulado gera unidade e a unidade desemboca em crescimento e edificação. Por quê? Porque cada parte do corpo começa a realizar a sua própria função. É o que ele diz no versículo 16. Discipulado é sinônimo de amizade, de parceria, de companheirismo. Nós necessitamos uns dos outros. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores, mestres. Eu pergunto para você, quais dessas 4 categorias são mais importantes?
ou qual dentre as quatro se torna a mais importante? Todos são importantes. E se todos são importantes, por que hoje a gente fica disputando título e rótulos? Jesus te chamou para fazer discípulos, e discipulado gera unidade e não divisão. Discipulado gera unidade, portanto, nós necessitamos de discipulado. Sabe por quê, queridos? Porque nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. Há amigos mais chegados que irmão. Há uma urgência de encontrarmos no arraial mais que irmãos. Precisamos encontrar amigos, pessoas que cumpram Romanos 12:15. O que Paulo diz nesse texto é: alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Existe uma urgência de encontrarmos pessoas que nos façam estar mais próximas de Deus, pessoas que nos orientem, pessoas que nos motivem a mantermos firmes, pessoas que não medem esforços para socorrer, pessoas que estejam sempre prontas para servir no que for necessário e independente do grau de dificuldade. Isso, queridos, é ser igreja. Unidade, união, discipulado gera unidade. Existe uma urgência de encontrarmos pessoas que se tornem um braço estendido da graça de Deus para nós. Como bem diz um provérbio da língua inglesa, um amigo na necessidade é um amigo de verdade. A amizade construída pelo calor, pelo fogo da adversidade é a amizade verdadeira. A amizade construída no sofrimento do vale é a amizade que dura. É Salomão que em Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Preste atenção, amados. Se você for um pouquinho mais atencioso, você vai perceber que existe alguém do seu lado, esperando ser abençoado pelo Senhor, não com um bem material, mas de ser abençoado pelo Senhor através da sua vida. E não é ser abençoado com o seu dinheiro, e sim com a sua amizade, com o seu abraço. Agora, amados, segundo ponto importante, o discipulado capacita a ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós fazemos deve ser uma extensão do que nós somos. Quando nós estivermos diante do Senhor, para a sua alegria, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. É para a sua alegria isso. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Alguns para ouvir a leitura do livro da vida, receberem galardão e ouvirem: venha, benditos de meu Pai, e outros para serem lançados através de uma condenação no fogo eterno do inferno, onde está o diabo e os seus demônios. Meus amados, e uma vez lançados lá, de lá, com certeza não sairão. Quando todos nós estivermos diante do Senhor para prestarmos contas, para o Senhor, o que fizemos não irá justificar quem nós não fomos. O que eu estou dizendo é que as nossas produções não justificarão a ausência da santidade. Eu digo isso com base bíblica, porque a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Porém, mesmo com alta produtividade, eles ouvirão do justo juiz: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês que praticaram a iniquidade, eu não conheço vocês, porque no reino do meu Pai só entra quem faz a vontade do meu Pai. Ou seja, o discipulado me leva a ter a certeza de que o fazer não suprime o chamado para ser. Deus não está atrás apenas daqueles que apresentam alta produtividade. Até porque Deus não se impressiona com a nossa produtividade. Deus não se impressiona com a nossa capacidade. Deus não se impressiona com a nossa habilidade. Deus está à procura de gente que teve o caráter formado
ao caráter de Cristo. Deus está à procura de gente que, por um processo do discipulado, é gente que está refletindo santidade, é gente que está se tornando modelo, é gente que está se tornando exemplo de conduta exemplar, é gente que assumiu compromisso com o reino de Deus, é gente cuja vida é marcada pela obediência aos mandamentos de Deus. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Entenda uma coisa, o nosso desafio não está na produção, o nosso desafio está na devoção. Nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Lembrem-se, Deus está menos interessado no nosso serviço e mais interessado na nossa vida, interessado na nossa saúde espiritual. Ele conhece o secreto da nossa vida. É por isso que ele não se impressiona com as construções que realizamos. É por isso que ele não se impressiona com os aplausos que recebemos. Não se impressiona com o nosso currículo. O carpinteiro de Nazaré olha diretamente para o nosso coração. Ele vasculha a nossa alma. E é exatamente nesse ponto que ele nos encontra fiéis ou infiéis. E aqui eu quero concluir o nosso devocional. Sabe por que a nossa comunidade tem avançado? Porque Deus tem nos dado pessoas para nos discipularem. Pessoas que são discipuladas pelo Senhor. Ser discipulado por quem é discipulado por Deus nos permite viver intensamente os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Todos nós que estamos ouvindo esse devocional, será que recebemos algum tipo de capacitação e crescimento espiritual? Que o Senhor te abençoe, que você esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Ficamos por aqui. Medite nessa mensagem, se avalie para saber qual o nível de maturidade e posicionamento espiritual você tem adquirido na sua caminhada. Queridos, você já é inscrito em nosso canal? Se não é, se inscreva no botão aqui embaixo, se inscrever, e após você estar inscrito, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para você. Também estamos nas nossas redes sociais. Vá lá, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, coloque @Ministério Pleno, no Facebook é só colocar @Ministério Pleno e no TikTok você vai colocar ministériopleno.news, ok? Que Deus abençoe a sua vida, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Ansiamos te sentir, a nossa adoração te daremos, Deus. Tu és bem-vindo aqui. Somos a geração que anseia te encontrar. Rendidos estamos, tu és bem-vindo aqui. A igreja preparada, nós queremos teu renovo.